Pense só nos jogos altamente produzidos como os que a Rockstar produz. Só pelo fato de ter um investimento assombroso, a gente já espera que seja um jogo sensacional. E quando se trata de empresas competentes como a Rockstar, a gente recebe um produto muito bom. Mas agora imagine que uma outra empresa pega um game com um potencial absurdo, investe milhões e milhões de dólares, gera uma expectativa absurda na gente, para no final esse jogo ser uma completa porcaria, tanto em receitas como em aprovação do público. Pois é, o que mais tem por aí são jogos AAA com investimento gigante, mas com desempenho ridículo comparado ao que ele poderia oferecer. O primeiro exemplo recente de um fracasso colossal no mundo dos games AAA é o Concord, a mais nova aposta multiplayer da Sony. Desde o anúncio, muita gente já ficou curiosa, afinal estamos falando de um jogo que vinha carregado com toda a expectativa de ser um título exclusivo do PlayStation, investindo pesado no mercado multiplayer. No entanto, o que ninguém esperava era que o jogo entraria para a história como um dos maiores fracassos comerciais da empresa. Logo no lançamento, os sinais de fracasso já estavam claros. O jogo não conseguiu sequer passar da marca de 700 jogadores simultâneos na Steam e a situação só piorou. Apenas 10 mil cópias foram vendidas na plataforma da Valve e no PlayStation 5 a coisa não foi muito diferente, com 15 mil cópias vendidas. Se você parar para pensar, isso é praticamente nada para um lançamento que deveria carregar o nome de um grande exclusivo. Agora, por que o jogo fracassou tanto? Concord prometia trazer uma experiência multiplayer futurista, com batalhas espaciais e uma ambientação sci-fi, mas o problema é que ele não trouxe nada de novo. Parecia mais um clone mal feito de outros jogos que já existiam no mercado, sem a menor personalidade. Concord prometia trazer uma experiência multiplayer futurista, com batalhas espaciais e uma ambientação sci-fi, mas o problema é que ele não trouxe nada de novo. Os modos de jogo eram genéricos, a jogabilidade não tinha nada que se destacasse e no final parecia mais um clone mal feito de outros jogos que já existiam no mercado, sem a menor personalidade. Além disso, as críticas sobre a falta de conteúdo, mapas repetitivos e problemas técnicos afastaram ainda mais os jogadores que esperavam uma experiência completa. Para um jogo que teve um orçamento estimado em absurdo 400 milhões de dólares, esse tipo de erro simplesmente não pode acontecer. No total, o jogo vendeu cerca de 25 mil cópias, gerando uma receita aproximadamente de 1 milhão de dólares. Isso é menos de 1% do valor necessário para cobrir o orçamento, o que coloca Concord na lista dos maiores fracassos comerciais da Sony. Esquadrão Suicida teve tudo para ser um sucesso, mas acabou sendo um fracasso por uma série de fatores. Primeiro, a jogabilidade foi criticada por ser repetitiva e genérica. Os combates que deveriam ser dinâmicos se tornaram confusos, com a tela cheia de números e partículas que tornavam muito difícil acompanhar a ação. Além disso, o sistema de progressão se baseava muito em loot e equipamentos, mas com pouca variação real, o que fez com que o jogo se tornasse cansativo rapidamente. Outro problema foi o foco no modelo de live service, semelhante ao estilo de Destiny, o que deixou o jogo com missões e objetivos repetitivos, sem muito conteúdo significativo. A falta de opções estratégicas e a ausência de momentos realmente impactantes durante a gameplay afastaram ainda mais os jogadores. Mesmo os chefes da Liga da Justiça, que deveriam ser um ponto alto, ficaram aquém das expectativas por conta de problemas técnicos e design pouco inspirador. Apesar de um orçamento de aproximadamente 200 milhões de dólares, o jogo falhou em atrair o público e a Warner Bros. Sofreu perdas significativas no primeiro trimestre de 2024. O próximo jogo que vamos falar é o Cyberpunk 2077, um dos maiores paradoxos da história dos games. Em questão de lucros, o jogo foi um sucesso gigantesco, arrecadando mais de 752 milhões de dólares em receita desde o seu lançamento e vendendo mais de 25 milhões de cópias, o que é um número absurdamente para qualquer desenvolvedora. Além disso, a expansão Phantom Liberty trouxe ainda mais lucro, com um custo de
de 84,5 milhões de dólares para ser desenvolvida. Então na parte financeira dá para dizer que Cyberpunk 2077 foi um sucesso, mas em relação à aprovação do público, aí a história é completamente diferente. Quando foi lançado em dezembro de 2020, o jogo estava cheio de bugs e problemas de performance, principalmente nas versões para consoles da geração anterior, como o PlayStation 4 e o Xbox One. Para muitos jogadores, ele era praticamente injogável. A cidade de Night City, que deveria ser vibrante e imersiva, tinha NPCs bugados, carros que apareciam do nada e texturas que demoravam para carregar. O jogo se tornava frustrante, com jogadores reportando problemas de performance, crashes constantes e até bugs hilários, com o personagem flutuando ou ficando preso no cenário. Para piorar, o jogo também foi acusado de prometer mais do que entregou. A CD Projekt Red, responsável pelo desenvolvimento, havia feito uma campanha massiva de marketing, prometendo um RPG futurista com mundo aberto e imersivo e escolhas que impactariam diretamente a narrativa. Mas na prática, muitos sentiram que o jogo era raso em comparação com as expectativas. Vários elementos prometidos não estavam no jogo ou eram mal implementados, e as mecânicas de jogo não eram tão inovadoras quanto o esperado. Esses problemas causaram uma avalanche de críticas negativas que atingiram um ponto máximo quando a Sony removeu o jogo da PlayStation Store por meses, algo praticamente inédito para um lançamento desse porte. O estúdio responsável, Luminous Production, investiu mais de 100 milhões de dólares no desenvolvimento de Forspoken. Só que mesmo com orçamento alto, o retorno foi decepcionante. No primeiro mês de lançamento, Forspoken vendeu cerca de 100 mil cópias na Steam, gerando apenas 7 milhões de dólares em receita. A Square Enix, a publisher do jogo, rapidamente considerou o título como uma decepção financeira. Então, o que deu errado? Forspoken foi um dos primeiros jogos apresentados como vitrine do poder do PlayStation 5, e isso criou expectativas altíssimas entre os jogadores. A mecânica de movimentação, de fato, foi um dos pontos mais elogiados. Ela é fluida e traz uma sensação de liberdade que é divertida de explorar. No entanto, o problema foi que o resto do jogo não conseguiu acompanhar essa mesma qualidade. O design do mundo aberto foi criticado por ser genérico e sem vida, com áreas que pareciam vazias e missões repetitivas. A história também não conseguiu empolgar o público, sendo considerada rasa e com diálogos que não se conectavam. A protagonista Frey não teve carisma esperado, e isso impactou ainda mais a experiência dos jogadores, que esperavam um enredo mais envolvente para justificar a grandiosidade do cenário. Gotham Knights, antes do lançamento, os trailers mostravam uma variação da fórmula de sucesso da série Arkham, o que gerou uma boa dose de hype. A expectativa era de que o jogo oferecesse uma experiência envolvente no universo de Gotham, com ação cooperativa e uma narrativa interessante envolvendo os aliados mais próximos de Batman. Mas na prática, o jogo ficou bem aquém do esperado. O problema principal foi a gameplay repetitiva, com missões cooperativas que mais pareciam um trabalho para acumular pontos e alcançar números sem significado real. Além disso, a história não conseguiu prender o público, sendo criticada por ser superficial e sem o impacto que os jogos da série Arkham tiveram. Os gráficos também não ajudaram, recebendo várias críticas por serem inconsistentes e não acompanharem o padrão esperado para um jogo AAA desse porte. O orçamento exato de Gotham Knights nunca foi oficialmente divulgado, mas como foi desenvolvido pela Warner Bros. Montreal, estima-se que o investimento foi significativo, provavelmente ultrapassando a marca de 100 milhões de dólares, especialmente com o custo do marketing incluso. No entanto, o retorno financeiro foi bem abaixo do esperado. Desde o lançamento, o jogo gerou cerca de 39,8 milhões de dólares na Steam, mas esse valor não cobre nem de longe o investimento inicial do jogo. Duke Nukem Forever passou mais de uma década em desenvolvimento, então quando o jogo finalmente foi lançado em 2011, os fãs da franquia comemoraram a perspectiva de uma sequência moderna. No entanto, Duke Nukem Forever
foi duramente criticado por seu humor de mau gosto, jogabilidade sem graça e história mal escrita. O jogo passou por um longo e atribulado desenvolvimento, durando 14 anos, o que resultou em um custo estimado de cerca de 20 a 30 milhões de dólares para ser finalizado. Esse valor foi financiado principalmente pelo cofundador da 3D Realms, George Borsard. Em termos de receita, após o seu lançamento em 2011, Duke Nukem Forever conseguiu gerar aproximadamente 4 milhões de dólares em receita bruta apenas na Steam. Uma receita líquida estimada em torno de 1,19 milhões de dólares para os desenvolvedores. Quando o Rainbow Six Siege foi lançado, ele rapidamente consolidou como um dos melhores shooters multiplayer do mercado. E até hoje, mesmo após anos do lançamento, continua a atrair jogadores. Então, quando a Ubisoft decidiu pegar essa base e tentar ampliá-la com o Rainbow Six Extraction, a ideia era introduzir elementos de tiro cooperativo contra uma ameaça alienígena parasita, algo que poderia ser bem interessante. No entanto, na prática, essas mecânicas não se integraram bem ao universo do jogo. Desde o lançamento do jogo, Rainbow Six Extraction atraiu muita atenção e na sua primeira semana, o jogo alcançou 3 milhões de jogadores. E no final de 2022, esse número subiu para mais de 5 milhões. Parece promissor, certo? Mas as críticas logo começaram a surgir. Apesar de um começo sólido, os jogadores rapidamente perceberam que o jogo não trazia inovação suficiente e parecia muito distante do que fez Rainbow Six Siege ser um sucesso. A jogabilidade cooperativa com zumbis alienígenas simplesmente não tinha o mesmo apelo e muitos sentiram que o jogo se tornava repetitivo muito rápido. A receita estimada foi de 800 mil dólares na Steam, gerando lucro líquido de apenas 242 mil dólares para a Ubisoft, o que é bem abaixo do esperado para um título de uma franquia tão popular. Mesmo com promoções e ajuste de preço, o jogo simplesmente não conseguiu manter o público engajado e a desenvolvedora não conseguiu alcançar o potencial que esperava com essa nova proposta. Marvel Avengers era um jogo que prometia ser o sonho de qualquer fã da Marvel, mas que acabou sendo uma das maiores decepções no mundo dos games. A ideia de jogar como alguns dos super-heróis mais amados do universo da Marvel em um jogo de serviço ao vivo parecia a fórmula perfeita para o sucesso. No entanto, o que aconteceu foi exatamente o oposto. Desde o lançamento, o jogo começou a mostrar os seus problemas. A história, que deveria ser épica e imersiva, foi considerada sem graça e pouco envolvente. Muitos jogadores sentiram que a narrativa não fazia jus à grandiosidade dos personagens, mas o maior problema foi o design repetitivo das missões e a progressão baseada unicamente em elevar número de estatísticas, sem trazer nada realmente inovador ou empolgante para a jogabilidade. Um orçamento de produção gigantesco, estimado entre 170 a 190 milhões de dólares. Marvel's Avengers precisava ser um sucesso estrondoso para recuperar os seus custos, mas isso não aconteceu. Em novembro de 2020, apenas 2 meses após o lançamento, a Square Enix relatou perdas de 67 milhões de dólares relacionadas ao jogo. Mesmo com o hype inicial, o jogo não conseguiu se recuperar totalmente e foi retirado das lojas. Tem algum outro jogo que você acha que deveria estar nessa lista junto com esses daqui? Tem algum que foi mais decepcionante ainda para você? Então se inscreve no canal, deixa esse like supimpeira. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.